Eu queria trazer uma reflexão hoje, sabe, cara? Eu queria trazer uma reflexão de que o nosso amor, mesmo sendo um amor, vamos dizer, imaturo, um amor que realmente ama Cristo, mas às vezes, mesmo assim, não é o suficiente pra não pecar, porque mesmo assim a gente é pecador, tá ligado? E não tem como dizer que ninguém vacila com Deus, todo mundo vacila com Deus. A questão é que se você permanece na confiança, mesmo vacilando, ou se você não permanece. Mas por que o nosso amor é imaturo? É porque ele não está totalmente desenvolvido. A gente precisa amar mais a Cristo. Não chegamos no total, no ápice, tá ligado? De amar a Cristo tanto que obedece a Ele sempre. A gente vacila com Ele, mesmo amando Ele. Mas essa é a parada, porque Deus ele sempre vai ser fiel. Porque o amor dele já é perfeito. Já o nosso está em desenvolvimento, isso é santidade. Eu já gravei vídeo sobre isso. O nosso amor de fato é imaturo, o nosso amor de fato está em desenvolvimento a cada dia mais. E isso não é mérito nosso, tá ligado? Isso é mérito de Cristo, isso é mérito de que Deus é Deus e tem misericórdia de nós. E se Deus tem misericórdia de nós, vamos receber algo que não merecemos. Ele é fiel a nós, não porque a gente é perfeito ou é justo, mas porque Ele é bom. Ele nos ama não porque a gente tem algo que cativa os olhos dele, mas é porque Ele é bom, Ele é bondoso, Ele é misericordioso. E vemos isso na história de Israel, tá ligado? Vemos essa inconstância na parte de Israel. E mesmo assim, Deus ele continua sendo fiel, mano. É muito louco isso. Mesmo a humanidade sendo infiel a Deus, Deus continua sendo fiel à humanidade. Vemos na história de Israel, mano, se você não sabe, Israel ele passou por uma escravidão no Egito, onde Faraó escravizava eles. E Israel começou a pedir por socorro e Deus atendeu esse socorro. Então Deus ele foi, ajudou Israel, mandou o profeta Moisés e ajudou eles. Deus libertou eles da garra de Faraó. Deus dividiu o mar lá, o bagulho louco lá. Deus ainda enviou maná pra eles, Deus enviou, sabe, água pra eles. E olha que eu nem falei sobre as pragas do Egito, tá ligado? Mano, Israel, eles viram muita coisa louca, mano. E vemos que apesar da provisão de Deus, tá ligado? Com Israel, ao decorrer da trajetória deles, eles mesmo assim se rebelaram contra ele. Brother, olha só, eles diziam, Deus não é capaz de nos dar comida no deserto, porque nessa hora eles já estavam no deserto. E eles diziam, sim, ele pode bater numa rocha e dela fazer brotar água, mas não é capaz de dar pão e carne a seu povo. E olha só o que eles falavam, Deus que foi misericordioso com eles, e eles estavam falando isso. É como se alguém me ajudasse de uma forma tão tremenda que eu chegasse nele e falasse, tá, você me ajudou, mas e agora, você não vai me ajudar mais? E aí? Tipo, é como se essa pessoa fosse obrigada a ajudar eles, tá ligado? É como se eles tratassem Deus como um marionete, tá ligado? Tipo, qual o sentido? Você tem noção que eles procuravam as bênçãos, eles queriam maná, eles queriam comida, eles queriam isso e aquilo, papapá, mas eles não confiavam naquele que é o provedor. Eles queriam a comida, mas eles não queriam aquele que dá a comida. Eles queriam tratar Deus como uma marionete, tá ligado? Deus me dá isso, e isso, e isso. Dá-se uma lista pra Deus, tá ligado? E pra Deus conceder os desejos deles, tá ligado? Mas Deus mesmo concedendo os desejos deles, eles continuaram pecando. Por quê? Porque eles não iriam sair do pecado porque Deus presente ou sei lá, saciou os prazeres deles. Mas é porque eles não confiavam em Deus, eles não amavam a Deus. Não da forma que deveriam. A nossa obediência, o nosso amor por Ele não tem que vir através das bênçãos, nem das maravilhas, mas por quem Ele é. E decorrer da história a gente vê que eles continuaram a pecar. E mesmo assim, Deus ele teve misericórdia. De maneira diferente. Deus ele corrigiu eles, tá ligado? Deus botou terror numa parada louca lá. E só depois que Deus foi corrigir eles voltaram a Deus. Colocaram Deus como realmente o Senhor deles. Começaram a considerar Deus como a rocha deles, aquilo que firma eles. Diz o texto, e no entanto ele foi misericordioso, perdoou os seus pecados e não os destruiu. Muitas vezes conteve sua ira e não se enfureceu contra eles, pois se lembrou de que eram simples mortais. É muito louco. Passam como o vento que não volta mais. Cara, a gente vê aqui uma sequência de Deus sendo misericordioso, Deus sendo misericordioso, Deus sendo misericordioso, 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 misericordioso sempre. Porque toda hora Israel tá
vacilando com Deus, tá sendo inconstante, tá se rebelando contra Deus, tá querendo vacilar toda hora com Deus, e mesmo assim Deus sempre é misericordioso. E é muito louco porque a Bíblia diz que mesmo eles sendo imaturos com Deus e inconstantes e rebeldes, a Bíblia diz: mas Deus conduziu seu povo como um rebanho de ovelhas e os guiou em segurança pelo deserto, manteve-os a salvo e não tiveram medo. O mar cobriu seus inimigos. E o que a gente consegue colocar como uma aprendizagem? É que Deus não precisa de que nós seja justo. Deus precisa de que nós nos arrependemos. Talvez não pareça fazer muito sentido, mas deixa eu explicar. Deus não precisa de que nós mereça alguma coisa. Eu vou ser justo aqui, eu vou ser justo ali, e Deus vai me dar isso, Deus vai me dar aquilo. Deus não precisa disso. Eu preciso que você se arrependa. Eu não vou colocar em pauta que Deus precisa de alguma coisa, porque Ele é Deus. Mas vocês estão entendendo. O anseio de Deus é que a gente se arrependa. Esse é o desejo do Pai. Deus não precisa que, eu vou mudar primeiro para depois buscar Deus. Deus não precisa, Deus não quer isso. Deus não espera disso de nós. Deus espera que a gente entenda o quão pecador nós somos, porque Deus se revelou a nós. Deus já se revelou, cara. Cristo naquela cruz foi uma revelação, cara. Foi a imagem de Deus vindo a nós, se mostrando em carne, falando: filhos, eu me importo com vocês. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Isso é uma mensagem, é um convite. Deus se revelou a nós. A questão é, precisamos nos arrepender. A gente tem que escolher: ou a gente vive que nem Israel naquele tempo, que era muito inconstante, uma hora eu estava com Deus, outra hora eu não estava, ou a gente vive como filhos, como realmente um pequeno rebanho, como pessoas fiéis a Deus. Eu sei que não vamos ser fiéis como Cristo é fiel com a gente, mas pelo menos permanecer na rocha, mesmo pecando contra Deus algumas vezes. Porque permanecer em Deus não quer dizer que a gente vai ser perfeito. Permanecer em Deus quer dizer que a gente entende o quão pecador nós somos, e a gente vai pra Deus, e a partir disso a gente continua persistindo em Deus, tá ligado? Mesmo errando com Ele. Não continue agindo como um órfão, mas continue agindo como um adotado. Foi. Davi, por exemplo, o rei Davi, ele pecou contra Deus, ele vacilou muito com Deus, tá ligado? Ele foi um amor muito imaturo com Deus. A questão é que ele era sincero, por isso que ele foi chamado segundo o coração de Deus. O amor dele, mesmo sendo imaturo, o amor dele, mesmo sendo um amor que às vezes vacila e tal, mas quando ele vacilava, ele ia até Deus e falava: Deus, eu pequei contra ti, só contra ti pequei. Então a gente tem que entender que não devemos ser inconstantes com Deus. Se queremos realmente ver Deus em nossas vidas, se queremos realmente conhecer a Deus, se queremos realmente ter intimidade com Deus, não podemos viver em inconstância. Mas devemos viver firmado na rocha. Porque mesmo passando por sofrimento, mesmo passando por uma aflição, mesmo passando por muitas complicações nas nossas vidas que a gente vai passar, devemos encontrar forças em Deus. As nossas forças não vão partir de nós, mas as nossas forças vão partir de quem Deus é em nossas vidas. As nossas forças vão ser encontradas em Cristo. Você entende que Ele não quer seus atos de justiça, Ele não quer, teu dinheiro, tá ligado? Ele quer o seu coração, cara. É somente isso que Deus quer. Somente isso que Deus anseia, tá ligado? Ele quer corações de pessoas pecadoras. Isso é tão lindo, né? Podemos ter duas escolhas. Ou a gente vive como israelitas, que viviam inconstantes com Deus, ou a gente vive que nem Davi, que mesmo sendo um amor imaturo, era um amor sincero. Tamo junto.